Opa galera, tudo bem com vocês? Continuando aí a resolução da prova do PAS da primeira etapa, subprograma 2015-2017, vamos lá, sem enrolação, para o slide. Aqui nesse slide estou mostrando o texto para a gente resolver as questões desse vídeo, tá? Dá uma pausa, como sempre, dá uma lida no texto com calma e vamos continuar. O texto, de certa forma, vai mostrar como é que é o funcionamento de um fermento. E, de acordo com o texto, existem dois tipos, que é o fermento biológico e o fermento químico. Então vamos prestar atenção aqui nas equações, beleza? Então vamos lá. Considerando as informações, julgue os itens de 62 a 66 e faça o que se pede no item 67, que é do tipo B, e no item 68, que é do tipo D. Questão 62. Considerando que o gás carbônico liberado seja o único parâmetro responsável pela eficiência da fermentação e que sejam necessários 5 gramas de fermento biológico para reagir completamente com 180 gramas de glicose, é correto afirmar que o fermento biológico é mais eficiente que o fermento químico. Fui lá no texto e peguei a equação química dada para o fermento biológico e a equação química dada para o fermento químico. Observem, se o texto da questão está falando que a eficiência dos fermentos vai depender somente da liberação de gás carbônico, vamos analisar aqui a equação. Olha só, para 1 mol de glicose eu formo 2 mol de CO2 e para 2 mol de bicarbonato de sódio eu formo 1 mol de CO2. Qual que é mais eficiente? Se 1 mol eu estou formando 2, 2 mol eu formo 1, esse aqui é muito mais eficiente. Então o fermento biológico é mais eficiente do que o fermento químico. Por isso a questão está correta. Questão 64. O processo de fermentação aumenta a densidade da massa de pães e bolos. Vamos analisar essa afirmação aqui. Coloquei aqui o pão sem fermento, o pão pequenininho, né? E o pão com fermento, o pão um pouco maior. Analisando aqui a equação da densidade, que a densidade é igual a massa sobre volume, quando eu tenho um volume menor, a densidade aumenta, porque são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Agora, fazer a mesma coisa com pão com fermento, quando eu tenho um volume maior, a densidade é menor, justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Dessa forma, o pão sem fermento vai ser mais denso, e o pão com fermento vai ser menos denso. Como a afirmação está dizendo que o processo de fermentação aumenta a densidade, essa afirmação está errada, porque a fermentação vai diminuir a densidade. Sem fermentação é mais denso e com fermentação é menos denso. A afirmação está errada. Questão 65. Se o frasco de reação do experimento 1 for mantido hermeticamente fechado durante todo o processo, então o sistema final será uma mistura heterogênea com pelo menos 2 fases. Eu grifei aqui mistura heterogênea porque fica complicado falar de mistura heterogênea. Eu diria que o sistema final seria um material heterogêneo. Observem aqui os componentes do sistema: farinha de trigo, açúcar, água e fermento biológico. O açúcar, como é solúvel em água, formaria uma fase, e a farinha de trigo e o fermento biológico, que não são solúveis, formaria outra fase. Portanto, eu teria um material heterogêneo com 2 fases, e a afirmação estaria correta. Questão 66. No experimento 2, a reação libera energia, sendo, portanto, um processo exotérmico. Processos que liberam energia realmente são chamados de processos exotérmicos. Mas será que o experimento 2 realmente é um processo exotérmico? Vamos ver. Eu retirei do texto essa parte aqui, ó. A reação ocorre quando o sistema é aquecido e a decomposição térmica do principal componente do fermento químico, o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Marquei para vocês aqui, ó, quando o sistema é aquecido. Quando o sistema é aquecido, eu estou fornecendo energia ao sistema. Se essa reação ocorre por fornecimento de energia, pode crer que é um processo endotérmico que absorve essa energia que eu estou fornecendo. Portanto, a afirmação está errada, porque esse processo aqui é endotérmico, absorve energia, e não exotérmico. Questão 67. Considere que o volume cúbico de 10 centímetros de aresta contendo 8,4 gramas de bicarbonato de sódio seja aquecido até a completa decomposição do NaHCO3, conforme a equação química apresentada. Considere ainda que nesse processo haja expansão homogênea do volume do cubo em decorrência unicamente do desprendimento de CO2 da reação sem perdas, de maneira que se forme um cubo maior. Suponha que para cada mol de CO2 formado haja um incremento de 20 litros em gás carbônico. Com base nessas afirmações, calcule o volume final do cubo em centímetro cúbico após a expansão da massa. Depois da gente achar esse resultado, a gente vai ter que dividir por 10. E após todos os cálculos solicitados, desprezar para marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Desenhei aqui para a gente interpretar melhor. Então a gente tem um cubo aqui de 10 centímetros de aresta, já calculei o volume do cubo, ó,
10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros dá 1000 centímetros cúbicos. Eu tenho um cubo aqui de 1000 centímetros cúbicos cheio de bicarbonato de sódio. Depois da decomposição desse bicarbonato de sódio, o cubo vai expandir por causa da liberação de gás carbônico. O que a questão quer saber é o volume final desse cubo. Será qual que é o volume de CO2 que vai ser liberado nessa decomposição do bicarbonato de sódio? Vamos lá, coloquei a equação aqui que eu peguei do texto, tá? 2 mol de bicarbonato de sódio vai formar 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Então vamos lá. Se aqui 2 mol de bicarbonato de sódio formam 1 mol de CO2, eu já peguei aqui a massa molar do bicarbonato de sódio, que é 84 gramas por mol, só que como eu tenho 2 mol, eu tenho 2 vezes 84, né? 168 gramas vão formar 1 mol de CO2. A cada 1 mol de CO2 formado, são 20 litros de CO2. A pergunta que a gente tem que responder aqui é qual o volume de CO2 formado na decomposição de 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Se a gente sabe pela equação química que 168 gramas de bicarbonato de sódio formam 20 litros de CO2, 8,4 gramas de bicarbonato de sódio vai formar quanto? Vamos lá. Fazendo essa regra de 3, nós temos que vai formar 1 litro de CO2. Mas ele não quer saber o volume em centímetros cúbicos? Beleza, vamos converter. 1 litro equivale a 1000 ml e 1000 ml equivale a 1000 centímetros cúbicos. O cubo já tinha 1000 centímetros cúbicos, só que, como ocorreu a formação do CO2, o cubo aumentou o volume para mais 1000 centímetros cúbicos, dando um total de 2000 centímetros cúbicos. A gente vai ter que pegar esses 2000 centímetros cúbicos e dividir por 10, e o resultado final vai ser 200. Então, esse seria o resultado que nós iríamos marcar no caderno resposta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da resolução da prova do PAES do subprograma 2015-2017. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque se você se inscrever no canal, eu tenho certeza que você vai ser aprovado no PAES. É isso aí, até a próxima aula. Falou e tchau!